Olá! Boa noite a todos, todas e todes. Eu aqui na minha rede. Vamos iniciar nossa live de hoje com o nosso convidado maravilhoso, professor Ricardo Nagô. Vamos aguardar aqui entrar. Hoje, não esqueçam, temos sorteio do livro dele, né? Pedagogia Plural. Então, todo mundo que entrar aí, faz um comentáriozinho no chat para o nome entrar na lista do sorteio, ok? Pode ir. Vai guardar. Deixa eu aumentar aqui a claridade do meu celular, que eu não tô ficando meio veinha já. Professor Ricardo, bem-vindo, bem-vindos também. Deixa eu ver aqui quem aqui tá chegando. Foi? Não, tudo bem. Tô aqui com o meu assistente, Rafael. Professor Ricardo, deixa eu convidar você. Marise. Nós vamos começar já aqui a anotar os nomes. Assistente, vai anotando aí para o sorteio, hein? Pode anotar aí Rafael com PH, Marisete, Suzy Oliveira, Samuel Té. Pronto, a partir daí você pega, né? Guto Neto. Vamos convidar o professor. Participar. Eu sempre me bato nesse negócio, gente. Espera só um pouquinho, adicionar aqui. Olá, meu querido. Tudo bem, professor? Oi, Áurea, boa noite, tudo bom? Você Tô consegue aqui. me ouvir direitinho? Consigo. Tá ótimo o áudio. Tá me ouvindo também aí, né? Tô lhe ouvindo, porque eu tô de fone, às vezes pode não funcionar, né? Mas eu tô lhe Não, tá ouvindo. ótimo, tá ótimo. Eu tô aqui, como é de praxe, na minha rede, né? E minhas Menina, lives. eu tô lhe vendo aí. Que coisa gostosa, viu? Não tem coisa melhor. Uma Então, redinha. então, gente, nós estamos aqui hoje com o educador, pesquisador, professor Dr. Ricardo Nagô. Ele é baiano, professor da Universidade de Pernambuco, pesquisador e ativista da educação pública e popular. Também estuda questões étnicos raciais, de gênero, de sexualidade. Ele tem uma trajetória marcada com envolvimento nos projetos voltados à democratização do ensino e à valorização da diversidade cultural. Ao longo da carreira, ele transitou entre a sala de aula, pesquisa acadêmica, atuação comunitária, consolidando a visão pedagógica comprometida com a emancipação humana e a justiça social. Ele é licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia e doutor em Biociência Animal, pesquisador em Ecologia e Fisiologia de Anfíbios e Répteis. E o seu compromisso também inclui a preservação da biodiversidade e a promoção da igualdade racial e cultural. E hoje nós estamos aqui para conversar com essa pessoa maravilhosa que eu tive o privilégio de cruzar na minha vida, né? Dentro da Universidade do Estado da Bahia, né? O senhor é baiano de onde, professor? Eu sou baiano de Rodelas. Agora deixa eu lhe dizer um negócio. Diga. Porque senão o pessoal de Casa Nova pode reclamar. Eu sou um baiano nascido na cidade de Casa Nova. Mas com poucos meses de vida, eu fui para Rodelas, que é exatamente a minha cidade materna, né? A cidade da minha mãe. Entendi. Então eu sou um rodelense, assim, sou nascido em Casa Nova, mas eu sou rodelense. Não Entendi, sou para não ter baiano. confusão. Para não ter confusão, para não ter confusão. Seja bem-vindo, professor, tá? Muito obrigado, eu que agradeço. Doutor, né? Vamos acostumar a chamar de doutor, né? Ah, menina, pode me chamar de Ricardo mesmo, de Ricardo Zinagô. Comigo não tem esse negócio, não. Meu amigo, mas eu sei o quanto nós, né, assim, Hum, nós, assim como diz a hum, outra, rala para chegar hum. nesses lugares. Então, a gente está acostumado a ver só outro tipo, né? Assim, né? Nesses lugares. Então, Outro tipo de tom, né? eu acho importante, né, a gente frisar, para a gente se acostumar, nossa cidade se acostumar, né, a nos colocar também nesses locais, né, que são locais de sacrifício, né? Não é à Uhum. toa, né, que você chegou onde você chegou. Então,
Me apraz muito reconhecer toda a sua trajetória. E falando em trajetória, vamos começar falando hoje, nosso tema é pedagogia de terreiro, né? Então, terreiro a que se refere aqui seriam os terreiros, né, de religião de matriz africana. E eu queria saber como foi sua trajetória, como o senhor chegou, você, né? Chegou, né, no terreiro, você já nasceu dentro do terreiro, a sua religião materna, digamos assim, né? Eu esqueci a palavra agora que fala, né? Mas inicial foi essa? Ou como é que foi isso? Não, a minha religião inicial é a religião católica apostólica romana, e aí na minha família, pelo menos na minha família materna, porque a família paterna ficou em Casa Nova, né? Mas a minha família materna, só a minha avó, né, que hoje se encontra aí em outra dimensão, que era essa pessoa extremamente religiosa, então era aquela beata, que a gente não vê nessas novelas da Globo, por exemplo, mas que era uma beata, o seu nome era Anjinha, né, esse nome não é à toa, era uma senhora extremamente doce, que deixava você extremamente confortável, e eu fui uma criança que observava muito a minha avó nessa questão da religião, e não à toa, aos 10 anos de idade, eu chorei para minha mãe porque eu queria fazer a primeira Eucaristia. Então, a minha religião, ela é, nesse caso, ela é materna, sobretudo da minha avó, mas depois que a gente começa a ganhar, a ter uma dimensão do que é o mundo, sobretudo no histórico do nosso país, eu comecei a questionar muito, porque, e isso eu digo até hoje, inclusive na religião que eu estou, nunca aceite estar em um local onde você esteja ou fique alienado. Infelizmente, religião é poder, Sim. mas eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, porque eu gostava, enquanto biólogo, de observar as coisas e questionar. Então, quando eu chego em Recife em 2016, que começo a ter uma outra percepção de mundo, porque entre uma cidade de 10 mil habitantes e uma cidade de milhões de habitantes, a gente começa a ter uma outra percepção, Sim. e eu começo a questionar mais e mais a religião católica apostólica romana, mas só em 2021, Aura, que eu começo a sentir o chamado de Oxum, né? Isso porque eu fazia Olha aqui, parte, olha ela ali, porque eu fazia parte de um maracatu, né? Um maracatu quebra-baque, e todas as vezes que se tocava Ijexá, eu sentia uma energia muito, muito diferente, né? Irradiava muito diferente. Então, em 2021, muito antes da pandemia, muito antes do processo de quarentena, eu comecei no meu processo, na minha peregrinação para encontrar um terreiro, e encontrei. Então, desde 2021, eu faço parte da roça Oxaguinha Oxum em Pondá, no qual a gente tem o Babalorixá Júnior de Ajagunã e a Lorixá Gini de Oxum em Pondá. Agora, eu entro, só vou me iniciar em 2023. Né? Então, eu sou um Iaô de Oxum. Então, o Ijexá que eu ouvia lá no Maracatu se confirma no jogo de Búzios, né? E assim foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida. Então, é esse resgate. Então, a presença de mulheres na minha vida vem desde o meu orixá, né? É um orixá feminino que rege esse homem de 2 metros de altura, mas ao mesmo tempo você lindo, tem aí, maravilhoso. né? Você tem a minha mãe, você tem a minha avó, que também faz esse processo de cuidado comigo. Sim, sim. Para quem não conhece a religião de matriz africana, no caso, o candomblé, você é do candomblé, não é isso? Eu sou do O candomblé, que, o que isso. significa ser Iaô? O candomblé, e é Assim, importante que eu diga isso, só um adendo, se sinta à vontade, caso seja algo que não possa ser falado aqui na live, claro, sem problema, tá? claro, claro, obrigado, Ora. O candomblé é importante que a gente compreenda enquanto uma religião não cristalizada. Isso porque a gente tem diversas nações que são oriundas das diversas etnias que foram sequestradas de África até o Brasil. Então a gente começa o processo em 1534 com esse sequestro dessas diversas etnias negras, sobretudo no Nordeste brasileiro,
dentre essas etnias, a gente cita Jeje, Nagô, Angola, né, Minas. E aí, essas etnias que já cultuavam esses orixás, vodunces ou inquinces, né, elas vão construir o que eu chamo de transculturalidade, o que é diferente do sincretismo. Porque o sincretismo, por exemplo, é um projeto filosófico oriundo de violência. O que isso significa? Significa que dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida, não é dia de Oxum. Porque orixá é orixá, santo é santo. Mas para salvaguardar suas tradições, o que é que essas populações africanas faziam? Fingiam que estava ali cultuando Santa Bárbara, quando na verdade o assentamento de Ançã estava embaixo do altar. Isso é sincretismo, é oriundo de De violência. violência, sim. Né? Mas a transculturalidade ela é diferente. Por quê? Esses africanos são sequestrados de África, chegam no Brasil, encontram um ecossistema muito parecido no Nordeste brasileiro, se encontram com as diversas etnias indígenas e começam a compartilhar conhecimento. Por que eu digo que a gente não pode afirmar que o candomblé é uma religião cristalizada? Veja, a minha casa, ela é Jeje e Nagô. Então, são duas etnias. De Mas a Nagoya. gente vai encontrar casas que são quetos, a gente vai encontrar casas que são angolas, que são salgejo, que são nagô. E aí, cada uma dessas casas cultua o orixá de uma forma distinta, de uma forma plural. E candomblé, para quem não sabe, não é bagunça. Né? Candomblé é uma religião extremamente hierarquizada, né? Extremamente organizada. Então, o que é ser um Iaô? Eu não gosto de fazer essa analogia com as religiões cristãs, mas parece que chega mais rápido no nosso interlocutor. Veja, quando eu estou conhecendo a religião cristã, eu sou um noviço. Eu sou aquela pessoa que está conhecendo aquela religião, aquela filosofia. No candomblé, esse noviço recebe o nome de Abiã, né? O que na Certo. minha casa meu pai chama, por exemplo, de Omorixá, né, que significa filho do orixá. Né? O orixá conduziu essa pessoa até esse Certo. terreiro. Esse Abiã, ele tem a necessidade de aprender desde a lavar o banheiro até as cantigas mais complexas que vão ali cultuar esses orixás. Né? Sim. Então veja que é um percurso, é como se a gente estivesse no ensino infantil e tivesse ali aprendendo aos poucos a filosofia daquela casa, daquela roça, daquele terreiro. Então eu cheguei na roça Oxaguinha Chimpondá em 2021 enquanto Abiã, enquanto Omorixá. Em Certo. 2023 eu passei pela iniciação, né? E aí existe todo um processo de cerimônia, de ritual, e eu avanço desse estágio de Abiã para o estágio de Iaô, né, que significa o noivo do orixá, ou seja, eu criei Hum. um laço com o orixá, eu me casei com o orixá, né, eu sou Já tem filho mais desse orixá. conhecimento também, né, sobre o. Isso. Né? Então, é nesse momento em que a gente avança nessa modalidade de ensino, né, a gente compreende o terreiro para além da filosofia religiosa, mas também enquanto instituição de educação. E aí a gente sai desse estágio de educação infantil e vai avançando. Então Fundamental. hoje é fundamental, digamos que eu esteja no fundamental anos iniciais, porque, Áurea, você começa enquanto Abiã, se torna Iaô, e depois de 7 anos acontece o que a gente chama de DECA, como se fosse uma formatura. E aí você se torna um EBAME, né? Que Tem um em período Urubá temporal aí, né, tem um fixo, né? período, tem um período. E aí é nesse momento em que você vai aprendendo mais e mais coisas, porque Candomblé é muito litúrgico. A gente não tem um livro para seguir o passo a passo. Então é muito da educação oral. Então você nunca vai ver o pai ou a mãe de santo parando para dizer, filho, ó, é assim, é dessa forma, você tem que observar, né? É a prática da oralidade e da prática como um todo. Então você passa por uma formatura, vira ebana, ou seja, irmão mais velha. Então eu ainda sou um Iaô. Só em 2030, em nome dela, que eu vou me tornar um ebame.
Que massa. Ai, obrigada aí por essa aula sempre. Realmente você é muito maravilhoso, você toca nossos corações, eu preciso dizer isso, né? Desde o primeiro momento, né, que eu te ouvi, é muito doce te ouvir, né? E realmente o conhecimento. Você é um educador nato e dá para ver o quanto o Oxum brilha através de você. Oh, que coisa Aí linda, você obrigado. falou essa questão da oralidade, eu queria aproveitar e a gente vai hoje trazer duas questões assim principais, né? É, fora a questão do livro. Ah, para quem entrou depois, nós vamos ter o sorteio do livro. O marido está aqui fazendo. Marido, anota todo mundo que entrar, você pode anotar o nome. Ah, ele não consegue ver quem entra. Entendi. Então, vocês precisam. É porque eu pensava que todo mundo via quem entrava, porque eu vejo todo mundo que entra. Então, quem entrar, dá um oizinho para ele anotar o nome, tá? E botar um número, que aí, lá quando for chegando no final da live, a gente vai fazer um sorteio do livro, que a gente vai falar também sobre o livro daqui a pouco. Mas vamos começar com a questão da pedagogia de terreiro, né? Porque você falou aí como isso é ensinado, né? Através dessa observação. E eu acabei de voltar de um seminário griot, né? Lá em Salvador, eles têm um grupo de estudo lá na UFBA. E eu sempre, isso é uma coisa que sempre me mexe muito comigo, essa questão dessa literatura oral versus a literatura escrita, né? Essa hipervalorização da literatura escrita, enquanto a literatura oral é sempre menosprezada, né? Menos valorizada, principalmente nos espaços acadêmicos, que devido à nossa origem, né, da nossa violenta, né, da imposição do eurocentrismo, né? A gente ficou muito com essa visão do que é certo, do que tem valor, né? Através da academia, mas de uma forma uma estrutura muito colonial ainda, né? Então eu vejo que essa valorização dessa literatura oral, ela não se dá muito, né? Então, como é que você vê isso, né? Essa diferenciação, né? Em pé de igualdade, literatura oral com a literatura escrita, né? Isso, a colonialidade trouxe muitos binarismos e sistematizações. E aí, dentre essas sistematizações, a própria filosofia cartesiana, né, de colocar, por exemplo, a educação separada em modalidades, em disciplinas, e acaba que esse tipo de educação formal ela vai ser mais valorizada nos espaços tidos e lidos enquanto espaços de poder. E dentro dessa educação formal, os livros vão ser mais valorizados. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter livros, até porque acabei de publicar, né? Imagina que contradição seria. Mas é necessário que a gente compreenda que nem todas as culturas elas se baseiam nas escrituras, né? E aí a gente pode observar as diversas etnias indígenas, por exemplo, no qual essas etnias elas vão educar os seus mais novos e os mais novos educar os mais velhos através dessa oralidade, né? Dessa educação oral e dessa educação da observação. Por isso que o que me chama a atenção nessa transculturalidade africana indígena é exatamente também o fator de que para você fazer parte do candomblé você precisa abrir muito a sua cabeça para compreender que os livros de Prandi, por exemplo, que são maravilhosos apesar de algumas controvérsias, não traduzem exatamente o que a gente vai visualizar no terreiro, de fato. Porque eu, antes de me tornar um Iaô, nessa minha busca incessante. Amo estudar, se tem uma coisa que eu adoro é estudar. Então, nesse processo de Abian para Iaô, fui ler todos os livros, mas quando eu estou lá na prática, eu percebo que, poxa, ou o autor faltou com a verdade, ou nesse momento aqui eu estou aprendendo de uma outra forma. E o meu Babalorixá e a minha Yalorixá, eles são muito didáticos. E eles deixam isso muito claro. Não à toa, Áurea, quando eu entrei na roça, e aí meu pai perguntou assim, filho, você é o quê na vida fora do terreiro? Eu disse, meu pai, eu sou
recém-doutor, né? Eu sou doutor em ciências biológicas. Ele disse, pronto, você é doutor da porta de fora, da porta dessa casa para fora. Aqui você é filho como qualquer outra pessoa, né? E naquele momento eu não tive o ímpeto de questionar, porque eu não sou uma pessoa construída a partir de egos. Eu procurei compreender o porquê que ele disse aquela frase. Porque, veja, se eu fosse uma pessoa que fosse extremamente egóica, não, eu sou doutor, poxa, eu lavar um banheiro de um local que não. Imagine, Né? né? Eu lavar. Né? Então, assim, são nesses comportamentos que a gente vai aprendendo e que aí, em todos os momentos, o Babalorixá ele vai explicando que, olha, esse ritual ele tem essa importância, essa cerimônia tem essa importância, esse olho no olho tem essa importância, e que não está em nenhum dos livros que a gente vai procurar nas bibliotecas ou procurar para, de repente, comprar. Porque candomblé é prática. Né? Então, essa pedagogia de terreiro ela é muito da prática. Né? Ela é uma escola a céu aberto, é um laboratório a céu aberto, é uma biblioteca a céu aberto, e a biblioteca são exatamente os nossos griots, né? São os nossos mais velhos. Então, a melhor parte de você estar dentro de um terreiro é você sentar no chão e ouvir as histórias dos seus mais velhos. Ali você vai aprendendo como que o candomblé vai evoluindo até o século XXI, como que eles eram no século passado. Isso, histórias passadas de geração em geração, e tudo isso é pedagógico, né? E não está nos livros, mas que apresenta uma importância gigantesca porque se trata de uma cultura, de uma etnia, de diversas etnias que sobreviveram sob diversas tecnologias de sobrevivência. De que forma, professor, essa pedagogia, essa didática se dá dentro da instituição, né, Candomblé, como uma instituição de transmissão de conhecimento, e de que forma isso é mantido, né, e perpetuado, enquanto há essa compreensão de que ali é um espaço de ensino, um espaço pedagógico, como é que funciona isso? Nós estamos passando por um momento, inclusive, Aura, de felicidade gigantesca, porque ontem o prefeito aqui de Recife promulgou duas leis em prol da nossa roça. A primeira lei diz respeito ao reconhecimento da nossa roça enquanto patrimônio imaterial e cultural da cidade do Recife. E a Dois, segunda dois altos. Quando fala roça, significa o seu terreiro, significa especificamente o seu terreiro. terreiro. Isso. Aí algumas pessoas chamam de roça, outros de terreiro, outros de casa, né? Ok, Mas a roça, o Chaguão, o Chimpondá são sinônimos. certo. E a segunda lei diz respeito ao reconhecimento do Egilá Shell Borá, né? A fogueira sagrada do rei Xangô, que é considerado enquanto o maior festival de candomblé da América Latina em homenagem a esse orixá da justiça. E aí o prefeito de Recife reconhece e coloca no calendário oficial. Então, veja, Muito quando bom. você chega na roça, o que mais você vai observar são crianças, né? Desde crianças de colo até crianças que já conseguem ter um pouco de autonomia. E aí é como se fosse uma escola mesmo, né? Porque a gente vai observar, por exemplo, o terreiro promove um trabalho chamado Niná nos terreiros, que é a promoção de saúde, Niná nos terreiros, que é a promoção da saúde e educação das crianças do nosso terreiro. Mas que Maravilha. não está fechado somente para a roça Chaguião Chuimpondá. Está aberto para a periferia como um todo, para a comunidade como um todo. Né? A nossa roça ela se localiza no Córrego do Genipapo, que é uma das periferias mais importantes que a gente tem aqui na cidade do Recife. E, para além dessa instituição enquanto terreiro, a roça é um centro que promove, primeiro, o acolhimento dessas diversas pessoas, né? Porque, infelizmente, em 1995, agora mais recente, 2022, Recife passou por tormentas, que quando chove aqui é uma coisa, Eu morei 5 anos aí. né?
E aí a gente vai observar deslizamentos, mortes. E em 2022 e 95, chuvas, inundação, muitas famílias ficaram desabrigadas. E aí o meu pai abre as portas da roça para acolher essas famílias, alimentar essas famílias. Então aí ele começa a perceber que para além da roça enquanto instituição religiosa é necessário a roça enquanto instituição que promove saúde, bem-estar, tanto física quanto psicológica, a roça enquanto instituição é, pedagógica, né, enquanto instituição educativa. Então veja que essa pedagogia que vai se galgar, a gente vai observar desde as crianças que são do colo até as crianças mais velhas, porque querendo ou não ainda são orixás, né? Por mais alto cargo que você tenha dentro do terreiro, você ainda vai continuar sendo um abiã, sempre vai continuar sendo um orixá. E a ideia é exatamente essa, né? Acolher aquelas pessoas que estão chegando, seja aquelas que querem permanecer na roça, ou aquelas que querem simplesmente fazer o que você está fazendo agora, de olha, o que é isso, né? E aí a gente tem o maior prazer de ensinar exatamente para romper com o racismo religioso. Que essa distância, né? A gente precisa se aproximar. Isso. Ah, A gente tem essa necessidade de encurtar essa distância porque as pessoas acham, com seus diversos achismos, colocam um ser mitológico que não existe na nossa religião, por exemplo, como o diabo, Satanás, sim. né? Que é Não da existe, cultura deles, né? Que é que da é da cultura deles, de tradição deles. acordo com o livro sagrado deles. Então, é necessário esse tipo de live acontecer aqui para que a gente possa romper com essas estruturas racistas e, ao mesmo tempo, encurtar a relação com as pessoas que não têm esse conhecimento. Sim, sim. E de que forma se dá essa questão pedagógica também com os adultos dentro do terreiro, né? Que como você falou aí, né? Apesar de galgar, você continua sendo Aleabian, né? É como se fosse um somatório, né? É como se você fosse galgando. Como é que funciona essa estrutura pedagógica dentro do terreiro, né? Da roça? Meu pai e minha mãe sozinhos não conseguem fazer esse processo de educação. E aí, esse nome é BAMI, ou seja, irmão mais velho, ele não é um nome à toa. E esses EBAMs têm exatamente essa função de ensinar aquilo que aprenderam dentro da roça, mas ao mesmo tempo ter a humildade, os pés no chão, porque quando Oxalufã, que é esse orixá, Oxalá mais velho, ele vem curvado, é exatamente para mostrar a humildade dele, mesmo sendo um dos orixás mais importantes que a gente tem no nosso culto. Mas ele se curva para mostrar o respeito também aos mais novos. Então, por mais anos que você tenha dentro do terreiro, você também deve mostrar o respeito aos mais novos, também para aprender com os mais novos. Porque por muitas vezes, eu, enquanto Iaô, ensinei um irmão mais velho a abrir uma galinha, né, a estar lá com a galinha, ó, vamos aqui, primeiro corta a ponta de asa, primeiro corta o pezinho, né, e aí vai ensinando cada uma dessas coisas, né, e aquele bom meter os pés no chão para compreender que, poxa, aprendi com o irmão mais velho, e isso não é demérito para ninguém. Então veja que é uma formação contínua, né, bidirecional, ou seja, não somente o irmão mais velho ensina, mas aprende também com esse irmão mais novo. E é muito contínuo, e como eu disse a você, é muito na Freiriano, prática. né? Isso. Eu acho que Paulo Freire iria adorar, né? Com certeza, acho não, com certeza. E é muito na prática, é muito no dia a dia, é vivência de terreiro. Porque eu estou aqui nesse momento, Aura, com você e com os demais que estão aí assistindo, mas amanhã vai haver a festa do patrono da casa, né? Do orixá da Ai, casa. que maravilha! Ai, Isso, queria amanhã, estar aí. inclusive estejam convidados, pessoal. Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, na Roça Oxaguão Chimpondá, haverá a festa do patrono da casa, Jagunã, que é exatamente o orixá do Babalorixá da casa. Então, nós estamos aqui, mas eles estão lá fazendo esses preparativos, desde o jantar que é oferecido para toda a comunidade, até o pano que é colocado no teto, de forma que a gente possa brilhantar esse momento. Sim. No seu Instagram tem lá a divulgação, né?
Para quem quiser Tem. ver Eu depois não coloquei. direitinho, o endereço. Isso, tem sim. Vou reforçar, inclusive, após a nossa live, de forma que as pessoas possam, de repente, comparecer. Pronto, que maravilha. Ai, queria estar aí em Recife para ir. É, Mas estou longe, e estou em Paulo sou, Afonso. sou suspeito de falar, mas eu digo que julho e outubro são datas. Todas as festas são extremamente importantes, são extremamente bonitas, né? Mas eu digo que julho e outubro são as duas festas que acabam nos cativando. Julho por ser exatamente a festa de Oxum, né? E outubro por ser a festa de Oxalá lá na roça. Então, são festas assim maravilhosas. Ah, imagino, deve ser uma coisa maravilhosa mesmo. É lindo. Então há essa questão sistemática mesmo, né, da educação, né? É algo Sim. muito bacana É por isso que eu disse a você no início, Candomblé não é bagunça, né? sim, É bem sistematizado. A gente sabe a hora de chegar na roça, mas muitas vezes não sabe a hora de voltar para casa, sim. né? E quando necessário, a gente tem que dormir lá, porque as cerimônias acabam de madrugada, né? Mas eu estou cansado do trabalho, mas vamos trabalhar por orixá. Então, assim, mas é tudo muito organizado, né? Nós tivemos que aprender a sistematizar hierarquizar para deixar uma coisa bem organizada. Sim, muito bacana, né? Nossa, é muito bom, muito bom. Eu sou de uma outra tradição, né? Eu sou na tradição. Eu também sou que nem você, eu me iniciei na Igreja Apostólica Romana, mas também senti essa necessidade, né? Quando eu vi que, peraí, quando você questionava demais, eu tipo assim, não, fica quieta, menina, né? Não, não vamos nos aprofundar. Eu falei, não, peraí, como assim, né? Eu quero saber mais sobre essa pessoa divina, sobre essa tudo que nos rodeia, todos esses mistérios da vida. E aí acabei parando numa religião de tradição indiana, né? Uhum. Que é o Hare Krishna. Né? Então a gente Sim, tem muito também essa questão dessa hierarquia, né? Assim, eu me identifiquei muito assim de algumas coisas que você foi falando, que também tem essa coisa, né? De não, lá é lavar banheiro, lavar panela. sim. Né? Todo mundo tem que estar apto ali a limpar o coração, limpando a panela, limpando o banheiro, né? E essa humildade da pedagogia, né? Desse ensino, como você falou, de mão dupla, né? Uhum. E é muito importante, né? E na sua experiência, né? Desses anos que você tem experiência, o que que você, assim, pôde perceber de enriquecimento das pessoas que procuram o terreiro, né? Ainda que às vezes não fiquem, né? Porque eu achei interessante essa questão dos 7 anos, né? Que querendo ou não, é meio que uma prova ali, né? Uma avaliação de que você realmente, né? Está interessado e não só que a gente sabe que tem muita questão de modismo, muita questão de agora tudo é like, né? É imagem, né? A questão da imagem. Então, ali você, nesses 7 anos, você está ali sendo observado, observando e sendo observado também, né? Então, assim, o que que você poderia trazer para a gente, assim, de experiências que você viu, né, de pessoas que ingressaram, né, lá na roça ah, e cresceram de alguma forma, né, assim, que você conseguiu ver essa questão dessa perspectiva educacional. É interessante você abordar essa questão do modismo, né? Porque as pessoas acham que orixá é signo, por exemplo. É, exato. E Ai, eu sou de que Exu, ai, eu sou de Xalá. ninguém quer ser de Nanã, ninguém quer ser de Omulu, por exemplo. Ninguém quer ser de Exu. Exatamente por esse modismo, né? E aí algumas Sim, pessoas de forma muito didática e pedagógica, eu repreendo os meus amigos, inclusive, porque as pessoas acham que entrou no terreiro, você já tem o dom do jogo dos búzios. Então, veja para mim qual é o meu orixá. Digo, gente, eu ainda sou um Yaô, ainda estou aprendendo, não chegou o meu momento. Porque tem essa ânsia exatamente de colocar ali numa rede social de que é a sua de Iemanjá. E eu nunca mais vou esquecer, a primeira festa, Áurea, a primeira festa de Iemanjá que eu fui, me assustei no lado positivo e negativo. No lado positivo, obviamente, porque eu fui
nessa intenção de compreender toda a cerimônia religiosa, que é extremamente linda, assim. Eu lembro que eu cheguei cedo, e olha que eu sou uma pessoa extremamente impaciente, mas cheguei cedo no Rio Vermelho e assistindo e observando as pessoas. E o lado negativo que eu me assustei foi uma blogueira, que eu não sei até hoje quem é, que chegou toda vestida de Iemanjá, né? Sim, né? vimos isso. Fez um fotão ali no Rio Vermelho, entrou no carro e foi embora. Ou seja, não viveu o que de fato é a festa de Iemanjá, mas foi em busca dos likes. Né? E aí é necessário que a gente aborde essas questões, porque inclusive quem é do terreiro utiliza o orixá para justificar falha de caráter. Como, por exemplo, eu sou brigona porque eu sou de Ançã, né? Eu sou chorona porque eu sou de Entendi. Oxum. Eu digo, imagina, se vocês soubessem que todos os filhos de Oxum são extremamente chatos, vocês parariam de dizer. Digo porque eu sou um, eles parariam de dizer que a gente é chorão. Mas nessa vivência de terreiro, observando quem vem, quem vai, por diversos motivos, né? E é uma coisa que me emociona, porque a primeira vez que eu vi um orixá nascendo, né, num processo de iniciação de uma irmã que hoje é Iabacé da casa. Iabacé, para quem não sabe, é um cargo voltado para as mulheres que tem a função de preparar as comidas que serão oferecidas para os orixás. Né? Certo. E a primeira vez que eu vi a Iemanjá dela nascendo, para mim foi uma coisa extraordinária. No caso, Né? a Orixá nascendo é a primeira vez que ela, como é que chama? Incorpora isso? O Orixá? Incorpora isso, isso. Né? E aí, no momento da lavagem da cabeça, o meu pai chamando Iemanjá em Yorubá, que é a coisa mais linda do mundo, porque meu pai sou suspeito de falar, mas ele tem um dom assim de lhe cativar, porque ele é muito didático nesse sentido. Tenho aprendido muito com ele. E a primeira vez que eu vi exatamente Iemanjá nascendo, né? Para mim aquilo foi extraordinário. Hoje é uma mulher dentro do terreiro que tem crescido não só materialmente, mas fisicamente, emocionalmente, né? Eu digo sempre que eu sou filho de um orixá, nos itãs que o Prandi escreve. Oxum é aquela que percebe que os borós, ou seja, os orixás machos, Hum. Oxóssi, Xangô, Oxalá, dentre outros, vão promover reuniões mensais para discutir exatamente ali o que estava acontecendo em África, e aí ela questiona, né, o porquê que as orixás femininas, as iás, elas não poderiam participar. E aí Oxum é exatamente essa divindade, essa deusa da fertilidade, essa deusa da riqueza, da estratégia. E aí, com o tempo, os animais do pasto não vão procriar mais, o que provoca uma pobreza extrema em África. E Oxalá percebe que é exatamente porque Oxum questionou a ausência de mulheres nessas reuniões decisivas e aí permitiu que as mulheres começassem a participar. Então, perceba que a gente, esse tipo de Itã, né, que são essas histórias de África, a Então. partir, a partir dos orixás, nos ensinam, inclusive, a demarcar os nossos territórios. Mas é muito lindo perceber quando alguém entra, renasce dentro da casa, e aí eu tenho diversos irmãos que foram resgatados mesmo de situações no qual eles eram marginalizados enquanto cidadãos, né, por diversos motivos. A pobreza é uma delas, e aí quando entram dentro do terreiro para se tornar um omorixá ou um ogã ekede, né? Ogã, minha gente, é esse cargo dado aos homens que não incorporam, né? Ok. E ekede é um cargo dado para as mulheres que não incorporam, mas que ambos têm a responsabilidade de cuidar do orixá daqueles que incorporam. E quando a Certo. gente, né? Quando a gente percebe que eles adentram, né, saem dessa vida de vulnerabilidade, entram na roça e começam a ascender,
sem precisar, de repente, fazer qualquer tipo, a branquitude chama de magia negra, eu chamo de magia branca, porque não fomos nós quem queimamos mulheres pelo simples fato de mulheres saberem ler, por exemplo. Né? Não Não é, fomos nós menino? quem colonizamos outros países com a justificativa de que é necessário a gente, porque essa aqui é a terra prometida. Então é muito bonito, Áurea, perceber o desenvolvimento dessas pessoas quando elas adentram dentro desses espaços. Que bom, que maravilha. Vamos falar do seu livro? Vamos. Eu quero pedir para quem não, que eu tenho que falar, tá aqui falando, eu tô vendo pouca gente aqui na lista para o sorteio, né? A gente vai entrar no livro, mas eu vou já, o pessoal fica aqui atento, né? Eu tô vendo aqui só Rafael, Mirella, afastar para ler. Aécio Assis, Juda Lua e Alexandre. Mas bota aí também, marido, meu assistente aqui, Paulo Vilar. Deixa eu ver os nomes aqui para ninguém ficar de fora do sorteio. Vocês têm que dar um oi aí, pelo menos, no chat, para aparecer o nome de vocês aqui para o secretário, que está anotando o nome de todo mundo. O marido hoje está de secretário, né? Marido é secretário. É inversão aqui. Parece aqui, marido. Eu brinco que é meu escravo branco aqui, que é, né? A gente tem reparação histórica. Reparação. Amor, botei o nome de Marisete Lima, Suzy Oliveira. Tá anotando? Tá. Bora, rapaz. Marisete Lima. É assim que é o Luinha. Qualquer jeito, bota aí Marisete Lima, Suzy Oliveira. Botando só o nome, depois a pessoa se acha em quem é quem. Guto Neto, Socorro Oliveira. A Socorro é minha mãe. Mãe, te Tua amo, meu amor. mãe! Minha mãezinha. Grande, ó, reverências. Socorro Oliveira Santos. Tem que concorrer o livro também aí, ó. Apesar que eu acho que você já deu o livro para ela, mas ela dá de presente, né? Mirella, com 2 L's e Y, Mirella. Mirella já tá, né? Pronto. Emerson, Ana Cristina Tuchá. Ó, temos aqui uma indígena. Pelo menos um. Hã? É lá de Rodelas, Ana Cristina Tuchá. Dimas Oliveira. Eujão, 16. Eujão. Dimas Oliveira. Pietro Silva. Bora, rapaz, tá digitando muito devagar aí, hein? Pietro Silva. Alexandre Felipe. Aécio Assis. Andréa Silva. Literatura com K. José Humberto Cavalcante. Foi? E Aécio Assis também é de Rodelas, tá aqui dando um oi aqui. Júlia tá aqui falando, anota aí, marido. Ô, Ju da Lua, é Júlia, minha colega de faculdade? É outra. Ah, é amiga de Recife. Tomás Xavier, Jéssica Zilene. Tá botando, marido? Bora, rapaz. Um tempinho aqui pra gente respirar. Jéssica Silene. Tomás já botou, né? Tomás Chave, deve ser Xavier. Maurício. Espínola. Maurício Espínola. Ju tá aqui falando. Galera, viu? Não é? Ju tá falando, ó, que esse sotaque do meu país, Pernambuco, é bonito demais. Aff.
É um país, Pernambuco. O cara é barrista. Emilio, traço Emilio, Evina Cristina. Eita, é muita gente, hein? Evina Cristina, Alexandre Felipe, Maraújo. Alexandre botou aqui um coraçãozinho branco para você, Ricardo. Alexandre, A Ju tá pedindo para escrever o nome da roça. deixa eu colocar aqui. Isso, por favor. Aí tem outro aqui que parece ser Padre Augusto, PDR, o professor Doutor Augusto, 98. PDR Augusto, 98. Weines, 89. Não, né? Eu acho que PDR, deve ser professor doutor, Augusto, 98. Maraújo já botou, né? 65? Isso. Weines, 89. O pessoal bota, acho que é o ano que nasce, né? E bota no nome. E Paulo Vilar, meu Deus, é gente demais nessa live. Quantas pessoas tem, né? Tem que comentar para participar. Dá uma comentada, dá um oi aí, gente, pelo amor de Deus, na live. Paulo Vilar, Nathalie Paula. Nathalie Paula anotou, deu um oizinho. E Andréa Salarissa. Coisas de Gabriela. Dá um oi aí, gente, para ver se já tá no nome, viu? Pronto, acho que agora é Genilson. Dá um oi. Quem tá aí agora, dá um oi, que quem não entrou na lista vai entrar. Dos nomes que eu não falei, dá um oizinho aí pra gente anotar. O professor já botou aqui a roça, o nome da roça. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre o seu livro, professor? Vamos embora. Pedagogia plural. O que isso quer dizer? Menina, é a pluralidade que a gente tem nesse país e que precisa ser respeitada, precisa ser estudada, precisa ser compreendida. E aí, essa pedagogia, eu penei para poder encontrar o nome para esse livro, viu? Fui para decolonialidade, descolonialidade, digo, rapaz, porque a minha preocupação era que o público-alvo fosse para além dos muros da universidade. É um livro acadêmico, mas que aquela pessoa que nunca teve acesso à universidade, quando ela lê, ela compreende, porque conversa exatamente com essa Perfeito. pessoa, né? E eu tive esse insight quando eu estava escrevendo a apresentação do livro, porque é um livro em homenagem à minha mãe, né? A Maria Socorro da Oliveira Santos, que está aí na live assistindo. Um abraço, um beijo. Ter Tá criado aí essa coisa linda e maravilhosa que está aqui com a gente. Aí, exatamente, que ela fica nervosa. Vai ser que horas? Diga aí para assistir. Ele, vá, moleque, Ai, que maravilha! 7 horas lá no meu Instagram. E aí, quando eu estava escrevendo a apresentação, toda hora eu me perguntava, né? Eu digo, será que mãe que não teve acesso à universidade por diversos motivos, ela vai conseguir compreender esse capítulo? Eu acho que vai. E aí a prova dos 7 era exatamente o meu esposo, que também não é do mundo acadêmico, mas que compreendia, né, exatamente o que eu estava escrevendo. E aí surgiu pedagogia plural. Porque a gente tem pedagogia da esperança, pedagogia do oprimido, pedagogia da libertação. Salve Paulo Freire. Sim. Vamos criar aqui um conceito de Ricardo Nagô. Então vai ser pedagogia plural, porque versa exatamente sobre essa compreensão que a gente precisa ter da pluralidade que a gente tem em nosso país, utilizando as escolas, universidades, creches, enquanto centros que a gente possa promover, né, esse respeito a essa diversidade. E no nosso país, né, que o acesso à educação desde sempre foi negado, né, a quem não tinha o poder econômico, a quem não tinha o poder da cor da pele, a quem não tinha, que naturalmente foi consequência, né, do nosso processo violento, né, de sequestro e escravização, e que depois disso, né,
É complicado, né? A gente estava vendo hoje sobre a questão, né, de pessoas não negras, né, que falam, mas está sendo preconceituoso com a gente, é racismo, tal do racismo reverso, O né? racismo reverso, né? Mas foi muita coisa, né? Foi muita coisa, foram leis, foi uma coisa muito planejada realmente, né? Para manter as pessoas descendentes, né, das pessoas escravizadas nesse lugar de servidão eterna, né? Porque não houve direito à terra, não houve direito ao trabalho, não houve direito ao poder econômico, ao poder político, e essa exclusão social enorme que se perpetua até hoje, né? Se perpetua até hoje. Então, é interessante essa questão de se pensar, né? Eu estava lendo um pouco sobre, não li o livro ainda, né? Porque o senhor não separou o meu, né? Na primeira edição. E agora eu estou esperando aí o da segunda Já edição, está que já falou. guardadinho. Pois é, ó, você não venda todos, você deixe o meu aí, por favor. E o do sorteado de hoje, tá? Já tá separadinho, já está separado. Não inventa de vender, nem de dar para ninguém. E quando você vir a Paulo Afonso, eu vou receber onde você estiver, eu vou lá receber meu livro, tá? Com o seu cheirinho. Ótimo, ótimo, perfeito. E aí é interessante, né? Eu estava lendo sobre o release do livro, e essa preocupação realmente, né? Em tornar ele acessível, porque não adianta você falar sobre inclusão, acessibilidade e fazer algo que não é acessível e que não né, assim, que não inclua, né, os demais. Sim. Então, como você falou, né, escrever e pensando, minha mãe estaria entendendo que, né, que as pessoas que não não são da área, nem do candomblé, nem as pessoas que estão na academia, elas entenderiam, ou quem está na academia também vai entender, né? E quem está no terreiro, então, faz essa questão e incluindo também todas as questões que são né, a encruzilhada de Exu, né? Que é gênero, classe e raça, né? Que não tem como a gente falar. Eu também tenho aprendido muito, eu também estou no meu processo de letramento, tá? Uhum. E iniciou há pouco tempo. Eu tenho 47 anos, mas só depois dos 40 que realmente eu fui ter um letramento racial e de gênero, sabe? De classe, entender muita coisa. Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives, né? Porque eu também estou num processo muito grande de aprendizado, né? Dessa interseccionalidade, né? Que não tem como falar de um independente do outro, né? Não tem como a gente falar. Nosso país, para quem está nas posições de privilégio, né? É muito fácil, porque nunca veio a dificuldade, nunca teve porta emperrada. As portas sempre foram portas automáticas, né? Que sabe aquelas portas? Sabe aquelas portas automáticas, né? De supermercado, de loja que você vai, que você nem chegou perto, a porta já abriu, né? Para quem tem essa experiência, não sabe o que é ter uma porta emperrada. Não sabe o que é precisar de uma chave para abrir uma porta e você nunca ter acesso a essa chave, né? Ou para ter, você ter que ralar muito, né? Não é só uma porta, né? São muitas coisas que estão ali envolvidas, né? Então, me agrada muito essa ideia do livro, né, da pedagogia plural. O termo foi ótimo, foi maravilhoso, parabéns pela escolha, né? Demorou, mas saiu, né, aí no processo, né, da pedagogia plural. E o que mais a gente pode encontrar aí nas páginas da pedagogia plural? Algumas fofocas históricas, né? Quem não gosta de Quem fofoca? não gosta de uma fofoca? Quem não gosta de uma fofoca? E aí, nessa apresentação, por exemplo, eu cito algumas passagens da minha vida, mas que eu deixo claro que não é um livro autobiográfico, mas que eu achei pertinente nesse processo da escrevivência, né, de Conceição Evaristo, eu abordar algumas temáticas que são relevantes, porque para além da homenagem que eu faço à minha mãe, que é minha primeira professora, né, foi com ela que eu aprendi a ler, foi com ela que eu aprendi a fazer a tabuada, eu
nesse processo de muito choro, inclusive, quis fazer justiça para o Ricardo de 7, 8, 9, 10, 12 anos, que passou por muitos percalços, mas aí por isso que eu digo a vocês, fofocas que estão no livro. E aí aborda exatamente essa historiografia, né, do nosso país e de como que as diversas etnias indígenas e as diversas etnias negras elas tiveram seus direitos civis sucumbidos exatamente para evitar que elas ascendessem em cargos, ascendessem nos espaços de poder e privilégio. Então, quando você falou lá no início, e aí depois eu compreendi, é, é, o Ricardo Nagô é diferente do doutor Ricardo Nagô, porque é um homem preto, nordestino, gay, candomblessista, que chega em um espaço e que eu digo a você que as pessoas romantizam muito. Hoje em dia eu digo que o doutorado é mais um título, não costumo colocar o DR na frente do meu nome, da mesma forma que eu não chamo advogado, engenheiro civil ou médico de doutor, é pelo nome, porque eu bato na tecla que quem doutor nesse país é quem tem doutorado. Sim. Ah, mas por quê, né? Porque é decreto de Dom Pedro I ou II. A gente vive num país, numa república, não Meu mais Deus. em um império, né? É necessário que a gente aborde essas questões. Mas o livro traça exatamente esse contexto histórico baseado nesses direitos que vão sendo usurpados, mas que graças a diversas mulheres pretas, o que uma parte do livro, né, o que eu chamo de educação furtiva, que as mesmas mulheres pretas, as quais tinham função de conduzir as crianças brancas para as escolas, o que é essa educação furtiva? É essa educação que não é direcionada a você, mas que você está ali, ó, ouvindo e aprendendo, né? E aí, Perfeito. graças a essas mulheres pretas, grandes intelectuais nesse país, Sim, grandes professores nesse país, é sim. que o livro vai se desenvolvendo até chegar nas práticas pedagógicas. Não é uma receita de bolo, porque é necessário que a gente respeite os diversos contextos pedagógicos nas diversas cidades, né, nos diversos centros educacionais, mas que a partir do que eu coloco enquanto práticas pedagógicas que foram discutidas enquanto eu estava professor aí da UNEB, né? E aí, enquanto eu estava professor na UNEB Campus 8, eu fiquei responsável por 6 anos pela disciplina de História, Cultura e Educação Afro-Indígena. Em Perdi todos os cursos. você nessa matéria. Ai, que Pois é, pena. menina. Em todos os cursos de licenciatura, né? Então, pedagogia, biologia, Matemática. matemática. E aí, nessas discussões, a gente discutia exatamente as práticas pedagógicas, né? E aí, essas práticas estão aqui no meu livro. Tá? Então, Que vocês, delícia. pois é, vocês, espero, fiquei muito feliz com a Muito. recepção do livro, porque eu lancei no dia 4 de setembro, não, não ironicamente 4 de setembro, dia do aniversário de Beyoncé, não sei. Beyoncé Coincidência. achou de fazer aniversário no dia que eu lancei. Ela querendo brilhar mais do que você. Ela querendo brilhar mais do que eu, de Oxum, né, um homem de Oxum. E aí, Áurea, no dia 12, essa primeira remessa já estava esgotada, assim, um Nossa, bom humor. E eu não esperava. não Não, eu acho que esperava. Ai, que eu fofo. vou esperar isso aqui. Vou ver. Bom, aí eu tive que correr para solicitar a segunda remessa. Chegou essa semana. E aí sou eu, minha gente, quem, além de escrever, sou eu quem vou lá e divulgo nas redes sociais e que posto nos correios. Então é todo um trabalho. Tem previsão de lançamento em Salvador? Em Salvador ainda não, né? Mas de repente aceito convites para, Olha quem aí. sabe, sair em mesas de Sim. discussões. Tenho previsão agora para Paulo Afonso e para Rodelas. Agora, no dia 31 de outubro, estarei numa mesa de diálogo com o professor Dr. Mário Ribeiro, que aborda a cultura negra de Pernambuco. É uma Onde? pessoa que Aí em Recife? aqui em Nazaré da Mata, né? Certo. Que é uma cidade próxima de Recife, Sim, no conheço. dia, no dia 17 de Novembro. novembro, na Semana da Excelência Negra,
estarei fazendo, é o que a gente chama de... O livro já foi lançado, mas aí eu digo que é o principal evento até agora sobre esse livro. Vou fazer a abertura junto com a professora a doutora Camila Correia, também um diálogo aqui em Pernambuco. E aí, lá para os dias 17 de dezembro, vou fazer minha tour Paulo Afonso e Dezembro ainda, Rodelas. professor. Oh, meu Dezembro Deus. ainda. Quando acabar o semestre aqui, aí eu vou estar mais livre para poder fazer Sim, né? Detalhe essa. que você tem aula para dar, né? Pois Detalhe. é, essa menina. Já pensou se eu começo a viajar aí a governadora vai perguntar, cadê? Vai atrás de você, né? Pois Ah, é. pois eu vou ter que esperar, então. Eu vou estar em Recife, viu? Dia 15. Quem sabe eu já 15 não. de novembro? 15 de novembro. Ótimo, ótimo. Só que é Perfeito. 16 eu já tenho um evento aqui em Paulo Afonso, então eu tenho que estar de volta. Tô Ó, quase fazendo um próxima bate-volta, semana, bem volto. próxima semana eu vou postar o seu livro nos Correios. E aí, eu acho que ele chega muito rápido, né? Ele não é Não, deixa CD pra eu pegar quando a gente se encontrar. Pronto, tá bom. Viu? Pronto, Receber perfeito. da sua mão, sem problema. Já tá guardado, nem se preocupe. Pronto. Professor, eu vou aqui só dar um aviso sobre o sorteio que a gente já vai fazer. A gente vai botar a última lista. Quem não tiver na lista, dá um oi rápido, tá certo? Para entrar na lista, enquanto o professor, doutor Ricardo Nagô, fala seus recados, o que faltou a gente falar, se ele ainda tem mais alguma coisa para falar, tá certo? Rapidinho. Marindo, você botou isso aqui? Ó, ui. Pronto, o nome. Veja o nome completo. Tá na rua. Pronto, ele vai botar a última lista aí. Quem não tiver na lista, enquanto o professor estiver falando, dá um oi rápido para a gente poder fazer o sorteio, tá certo? O Wayne está falando aqui que ter um livro com a linguagem menos acadêmica é importante para chegar na escola com esse debate, né? Aí tem alguém aqui, debate racial político. Salve, Áurea, salve o nosso convidado. E para quem foi feito esse livro, professor? Quando você fez, assim, quem foi o público que você pensou, assim? Falou, olha, esse público aqui que eu gostaria de alcançar. Foi o público fora da universidade, né? Fora da Foi o universidade. público fora desses centros acadêmicos, né? E aí foi exatamente no momento que eu estava fazendo a apresentação. Eu digo, não, peraí, eu preciso conversar com essa galera, porque essa galera, é esse público em massa que precisa ter esse letramento racial, porque Sociedade civil de uma forma geral. como um todo, né? É uma linguagem muito acessível. E aí vai parecer maluquice da minha cabeça, mas quando eu enviei para Rodelas, né, assinadinho, minha mãe, Liama, a Ciara é minha inspiração, e mandei um para minha irmã, e aí a minha irmã, olha só, filhada, que é filha da minha irmã, tá brigando comigo porque ela quer ler o livro. Veja, é uma criança de 9 anos de idade. E aí, Áurea, elas me fazem uma chamada de vídeo e tá a Ângela lendo a apresentação. Aí eu não me aguentei, não. Ai, meu Aí, Deus. meu Deus do céu, como assim? Ela tá lendo todos os dias. Eu digo, pronto, quando você completar 15, 16 anos, leia novamente, porque eu tenho certeza que você terá outra percepção sobre Sim, esse livro. Então, assim, é um sim. livro, obviamente, que a Que gente vai encontrar maravilha. alguns termos, né? Mas que Sim. eu fiz questão de ou deixar no rodapé ou no próprio corpo do texto a explicação do que se trata, só para que a gente pudesse contextualizar. Ficar acessível a todos, né? Isso. Então, é um livro que está acessível para todas as pessoas. Ó, a Suzy está aqui dizendo que já tem o livro. Eu vi, Ju falou que adoraria ter estudado comigo, mas não teve o prazer. Pois é, Ju. Acho que você é uma pessoa maravilhosa aqui pelo que você tem botando. Aí tem alguém que fala assim, tudo bem, meu querido? Tamires RJ. olha aí, RJ. Tamires Tudo bem, tá RJ. tudo ótimo.
Tudo maravilhoso. E teve alguém aqui, a Letícia está aqui dizendo que você é o melhor professor de todos. Eita, minha gente. Aí Eu depois eu tô lá com os imagino. colegas de trabalho. Eita, que negócio é esse? Porque eu sou desses, viu, Áurea? Eu sou desses. Não é? Ah, eu preciso ser sua aluna. A gente vai ver aí quando você for fazer o mestrado aí, dar aula no Fazer uma mestrado. pós, né? Você dá aula em que curso, professor? Eu dou aula no curso de Biologia aqui na UPE. Estou vinculado também ao programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos aí de Paulo Afonso, O né? PPGESA, né? O PPGES. Aí peguei a disciplina, adivinha qual? Exatamente, Educação das Relações Étnico-Raciais. Estou com uma orientanda, que é a Kessia Poliana, que está fazendo um trabalho magnífico sobre os saberes das mulheres de um assentamento aí de Ai, Paulo que Afonso. lindo. O trabalho dela, eu tenho certeza que nós teremos muitos frutos com esses trabalhos. Que maravilha. Uma hora eu consigo entrar no mestrado. Vai conseguir, vai conseguir. Pronto, vamos lá. Olha, Letícia que tá dizendo. Letícia é apaixonada aqui, ó. Negão é incrível mesmo. E é mesmo. Olha, eu só tive, eu só tive contato uma vez com o professor, presencialmente, né? Mas ficou marcado completamente no meu coração. Maravilhoso. Denise já leu o livro, viu? Tive o prazer de ler o livro Pedagogia Plural e devo dizer que é uma leitura muito fluida e rica em conhecimentos e debates necessários. Que maravilha. Eu aqui Maravilha, Denise. ansiosa para ler o meu. Cuide, viu? Tenho certeza que em 3 dias você vai ler. Pronto, vamos agora fazer o sorteio, marido? Botou aí, Vamos lá, como é que você saber. botou os números? Não, eu botei o nome de todo mundo e vou botar aqui. Pronto, ele botou o nome de todo mundo e vai sortear. Vamos, Gama, você tá com... Consegue pedir pra... Não consegue compartilhar a tela, né? Consegue aí? Não, mas eu vou compartilhar o link do sorteio. Ah, ele fica registrado, o link sorteio. Pronto. Ó, aí, vamos lá, vamos fazer. Torçam aí, tá? Quem botou. Denise tá na lista? Tá, sim. Pronto. Denise foi a última aí a falar. Foi Andréa Silva. Sorteada Andréa Silva. Cadê o hashtag Quem é? da Andréa Cadê Silva? André? Parabéns, Andréa. Entre em Parabéns, contato. Cadê? Deixa eu achar o hashtag dela, tá aqui, né? Andréa. Dá um oi aí, Andréa, se você. Aqui, achei. Andréa Silva. Dá um oi aí, Parabéns, Andréa. Sorteada. Anota aí, bota aí no comentário, amor. Andréa Silva, parabéns. Depois você manda direitinho. O arroba dela aí? Eu acho que é Andréa Silva mesmo, normal. Tudo. Andréa Silva. @Andréa Silva. Foi a sorteada. Parabéns! Parabéns, Andréa, pelo seu livro. Espero que você curta. A gente entra em contato aí direitinho para acertar como é que a gente vai fazer, de onde você mora, onde vai ser envio. Se for em Recife, eu já recebe aí direto do professor Ricardo. Isso. Professor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, né? Você ter aceitado esse convite, né? Eu sei que sua vida já é muito corrida e agora com o lançamento do livro está mais corrida ainda. Então eu agradeço muitíssimo mesmo dessa sua presença iluminada aqui com a gente, de estar aqui esclarecendo, né, com a gente, pessoas leigas desse assunto e essa importância da pedagogia de terreiro, né? E que o senhor também fala um pouco no livro, né, sobre isso, né? Ou não? Sim. Pronto. A pedagogia do terreiro está em todo o percurso da leitura e eu fiz questão de finalizar trazendo exatamente o xirê dos orixás para que vocês pudessem compreender o que danado é essa pedagogia do terreiro. Que danado é. Aí, né? Se tem uma expressão que eu acho que alguém falou assim, esse sotaque de Pernambuco é o melhor. Eu nunca vi um pessoal mais bairrista do que o recifense. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Não fui eu que falei. Não, eles sabem que são, porque eles sabem que eles são os melhores em tudo, os maiores em tudo, são bairristas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, esse sotaque meu é muito de rodelas, porque a gente que é do sertão da Bahia, A mistura, né? é uma mistura, né? Então, mas se tem uma coisa que eu peguei aqui de Recife, foi o danou-se.
né? O que danado, danou-se. São Danou. expressões. Mas aí o xirê dos orixás, que está exatamente lá nas últimas páginas do meu livro, faz esse apanhado geral do que eu quero traduzir enquanto pedagogia plural. André, espero que você possa ler, depois que a gente possa trocar figurinhas, né? Áurea, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade para estar nas suas redes, para que a gente pudesse exatamente abordar a pedagogia do terreiro, a pedagogia plural, para que a gente possa, e a partir dessa conversa que a gente tenha a responsabilidade de desmistificar e mitigar não, eu quero eliminar mesmo esse racismo religioso que infelizmente ainda transcende algumas pessoas Sim, que não sim. têm o conhecimento, mas que ao invés de ir conhecer, prefere violentar, né? Exatamente. Beijo no coração de Exatamente. todas as pessoas que estavam Perfeito. nessa live. Marido, obrigado aí pela assistência. Marido arrasou, viu? Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, viu, Aura? Sim, sim, maravilhoso. Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada aqui no @soteroprosa. O Soteroprosa é uma revista eletrônica, né? Eu não falei no início, eu sou colunista do Soteroprosa, então a gente traz diversos assuntos, né? E eu estou focada nessa questão de trabalhar essas questões, nessa interseccionalidade aí das questões da pedagogia, né? E gênero, classe e raça, tá bom? Quem sabe um dia aí que vamos ver os próximos convidados, né? A gente começou já com alguns outros convidados e cada hora eu fico mais feliz de estar tendo a oportunidade desse contato, né? Dessa honra de ter essas pessoas maravilhosas, né? Contribuindo aí, que vai ser meu TCC, viu? Eita, maravilha. Quem sabe eu não estou numa banca. Delícia! Ai, vai ter uma hora que você puder vir, mas vamos ter que agendar já com um ano de antecedência aí, né? Isso. Claro, mano. Obrigada, maravilhoso. Obrigada a todos que estiveram aqui na live, tá? E todos, último sábado do mês, estamos aqui com a live de Sotero Live, tá bom? Abraço a todos, todas e todos. Tchau. Tchau. Vamos encerrar. X. Ah, cadê? Ainda tô, é sempre isso no final, né? Eu sempre esqueço como é que eu faço para finalizar. Peraí. Gente, não é possível que eu não aprendo nunca. Né? No X, marido. X. Isso, encerrar agora. Tchau!